Os seus problemas acabaram. Isso porque eu vou te passar aqui um guia sobre tudo o que você precisa saber sobre os temidos derivativos. Fala pessoal, eu sou o Parreira, professor aqui da Top Invest e tô passando para te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, onde toda a semana sai um conteúdo novo sobre certificações, mercado financeiro, carreiras e também conteúdo de provas e muitos outros temas. E para você ficar por dentro de toda a novidade que a gente postar aqui no canal, não esquece de ativar o sininho para você ser notificado sempre que sair um vídeo novo do forno. Bom, esse conteúdo sobre derivativos é considerado um dos, se não o mais difícil da prova da CPA 20. Mas fica tranquilo que depois desse vídeo você vai estar manjando tudo sobre o tema e vai acertar todas as questões. Ai meu Deus, como eu adoro esse conteúdo! Bom, antes de mais nada, o que são derivativos? O nome, ele é quase autoexplicativo. É algo que deriva de um ativo, tá? E a título de exemplo, a gente pode imaginar que a gente tem uma ação, que seria o nosso ativo negociado no mercado, e um derivativo, por exemplo, seriam as opções, tá? Sobre este ativo, tá? E, inclusive, um dos 4 mercados que a gente vai falar aqui é o mercado de opções, depois a gente vai falar também sobre o mercado futuro, mercado a termo e o mercado de swap. Vamos começar falando então sobre as opções, tá? O que são as opções? As opções são contratos financeiros que dão direito ao seu titular, mas não a obrigação de comprar ou de vender algum ativo em uma data futura previamente determinada. E o que pode ser objeto desse contrato de opção? Pode ser um ativo negociado em bolsa, um índice, uma commodity, moedas, entre tantas outras possibilidades. Então vamos a um exemplo. Suponha que uma ação da empresa ABC hoje está sendo negociada a R$100 e você acredita que o preço no futuro dessa ação vai aumentar e por isso, tá, por meio do mercado de opções, você pode comprar uma opção de compra, que é o que a gente chama de call, tá, na nomenclatura do mercado, para essa ação, com um preço de exercício chamado de strike price em R$110 e uma data de vencimento em 60 dias. Para isso, você vai pagar um prêmio, tá? Que é o preço que você vai ter para assumir a posição de titular, de R$5 por essa opção de compra. Então, se o preço da ação da empresa ABC subir para R$120 dentro desse prazo de 60 dias, você, como titular da call, pode exercer a opção e comprar a ação da empresa por R$110, mesmo que o seu preço esteja a 120 no mercado. Nesse ponto, você lucraria R$5 por cada ação comprada por meio do mercado de opções, tá? Aqui, nesse caso, seria o preço de venda menos o preço de exercício, menos ainda o prêmio que você pagou pela opção. E de forma alternativa, você também pode entrar vendendo uma opção de compra antes dessa data de vencimento e obter um lucro também, já que o preço da opção ele vai subir, vai aumentar conforme o preço do ativo objeto no mercado à vista também aumente. E pessoal, por um outro lado, se o preço da ação da empresa ABC ele não subir e não atingir pelo menos o preço de exercício, tá? Dentro desse prazo de 60 dias, a gente fala que a opção ela vai virar pó, tá? Porque ela vai expirar e nesse caso ela vai ficar sem valor e você vai ter como perda o prêmio que você pagou para assumir essa posição de titular. Então, nesse caso, você só perderia o valor do prêmio que você pagou, em vez de perder todo o valor, tá, daquela ação. Esse é um exemplo claro e clássico de como que pode funcionar o mercado de opções, como funcionam as operações e como que isso pode ser utilizado para reduzir, mitigar riscos de investimentos. Pessoal, a call e a put, graficamente, elas são diferentes, tá? Isso porque a gente tem o titular e o lançador de call e o titular e o lançador de put. Mas isso tudo você pode esclarecer e entender melhor nesse vídeo que vai estar aqui em cima para você assistir depois. E entender de uma vez por todas como que funciona o gráfico de mercado de opções. Bom, agora a gente vai falar sobre o mercado a termo, tá? E esse cara, ele é um acordo realizado entre comprador e vendedor para comprar ou vender um ativo, tá? Uma ação, por exemplo, uma commodity, um índice, né? Moeda ou outros produtos, tá? No futuro, porém,
com um preço já previamente determinado, que é conhecido como preço do termo, tá? E por conta disso, a gente vai firmar um contrato, e daí o nome contrato, mercado a termo, que vai constar neste contrato todas as condições do acordo, como a quantidade, o ativo, né, o preço e também a data de vencimento e, além de tudo, as obrigações de cada uma das partes envolvidas. Bom, então vamos supor que o investidor acredita que o preço das ações da empresa XYZ terá uma valorização nos próximos meses, mas ele não tem hoje o dinheiro disponível para comprar essas ações. Então, por isso, ele opta por fazer uma operação a termo de compra das ações desta empresa. Nesse caso, o que vai acontecer? O investidor ele vai entrar em contato com a corretora e vai informar que ele deseja comprar 1.000 ações desta empresa XYZ ao preço a termo de R$ 50 por cada ação, com vencimento em 60 dias. A corretora, por sua vez, como intermediário, vai encontrar um vendedor que esteja disposto a vender essas ações de XYZ desse preço e condições negociadas. E daí, portanto, vai celebrar o contrato de compra e venda do termo. E aí, então, com o contrato celebrado, o investidor vai precisar depositar uma margem de garantia, tá, para a corretora, que serve como uma garantia, tá, em caso de algum problema com a operação. Essa margem vai variar, pode ser de 10%, 20% ou até mais, dependendo, né, de políticas de cada instituição, e isso, né, esse percentual sobre o valor total da operação. No caso do nosso exemplo, a margem poderia ser de R$10.000, né? Ou, no caso, 10% dos 50 mil, que daria ali pra gente o valor total das ações, beleza? Outra coisa é que, passados 60 dias, o investidor ele vai ter que comprar as 1.000 ações pelo preço a termo de R$ 50 por ação, mesmo que o preço no mercado esteja mais alto ou mais baixo lá na data de vencimento deste contrato. E se o preço de mercado subir para R$ 55, por exemplo, o investidor ele vai estar lucrando R$ 5 por cada ação do contrato, ou seja, 5.000, né? Porque ele está tendo um lucro de 5 e ele comprou a termo 1.000 ações. Nesse caso, se o preço cair para R$ 45, ele vai estar perdendo R$ 5 por ação, ou seja, R$ 5.000 no total. Agora a gente vai falar do mercado futuro, tá? O mercado futuro é um tipo de mercado onde compradores e vendedores vão celebrar contratos de compra e venda de um ativo em uma data futura a um preço já previamente estipulado, previamente determinado. Bom, vamos supor então que um produtor de soja, ele deseja vender a sua safra daqui a 3 meses, mas ele está preocupado com a possibilidade de que o preço da soja venha a cair até a data da sua colheita. E para ele se proteger contra essa eventualidade, ele vai poder negociar um contrato futuro de soja com um comprador no mercado futuro, porque ele é o vendedor e ele quer um comprador. O produtor, pessoal, ele concorda em vender 1.000 sacas de soja pelo preço de R$ 100 a saca em um contrato futuro com uma data de vencimento para daqui a 3 meses. Isso significa que o nosso produtor ele está garantindo um preço de R$ 100 por saca, independente do que acontecer com o preço da soja dentro do mercado à vista. E o resultado é que, se no vencimento do contrato o preço da soja estiver negociado no mercado à vista a valores menores do que R$ 100 por saca, o nosso comprador do contrato ele vai ter que pagar para o produtor a diferença entre o preço do contrato e o preço do mercado, certo? Por outro lado, se o preço da soja no mercado subir para valores maiores do que R$ 100 a saca, o produtor é quem vai ter que pagar para o comprador a diferença entre o preço do contrato e o preço de mercado, tá bem? E justamente por isso, né, esse mecanismo de que um vai pagar para o outro em relação a altas e baixas no preço, que a gente chama que o mercado futuro é uma evolução do mercado a termo. E esse mecanismo de um pagar para o outro é chamado de ajuste, tá? Ele vai acontecendo diariamente no preço dos ativos que são negociados, tá? Por meio de contratos e mercados futuros. Quem está comprado acredita na alta do ativo,
e vai receber se o ativo ele tiver realmente uma alta, e quem está vendido acredita na baixa do ativo, né? No caso, acredita que o ativo ele vai ter uma queda de preço e, portanto, ele vai ter que pagar para o comprador quando o mercado subir e ele receberá do comprador quando o mercado cair, tá bem? E o último que a gente vai falar é o mercado de swap, né? Ou também conhecido simplesmente como swap. Esse cara é um contrato financeiro entre duas partes que concordam, tá? Fazer um contrato de troca de fluxos financeiros futuros, como por exemplo de taxas de juros ou de moedas em um determinado período de tempo. Um exemplo disso é que no contrato de swap de taxa de juros, um dos participantes pode concordar em pagar uma taxa de juros fixa, a outra parte em troca de receber uma taxa de juros variável, flutuante, e isso vai permitir que ambos os participantes eles consigam fazer uma proteção contra futuras flutuações nas taxas de juros. Ah, Gabriel, na minha prova cai esse conteúdo todo de derivativos? Calma aí, eu tô para te dizer que, tirando a CPA 10, nós temos esse conteúdo de derivativos em quase todas as outras certificações. Isso significa que, se você está estudando para a CPA 20 ou para a CEA, por exemplo, vai ter algumas perguntinhas te esperando na prova sobre o mercado de derivativos, tá? Mas calma lá que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Inclusive, eu vou deixar para você aqui um vídeo mostrando como que eu passei de primeira na prova da CEA. Então não esquece de conferir esse vídeo para você entender melhor como estudar e se preparar para a prova da CEA e também sobre o que esperar dela.